O que é teologia? O irmão respondeu: o estudo de Deus. Isso é o que realmente vem à nossa cabeça. Próximo, por favor. Afinal de contas, essa palavra teologia, se a gente for, já que nós estamos aqui num estudo, se a gente for dissecar essa palavra, ela é formada por duas palavras que vêm do grego. A primeira, theos, e a segunda, logos. A primeira é Deus, e a segunda pode significar palavra ou estudo. Próximo, por favor. Então, se a gente for pensar, a palavra teologia tem origem no latim, e esse termo provém de dois termos em gregos, um binômio, theos e logos. Estudo, tratado, ciência, o estudo e o discurso sobre Deus. Próximo, por favor. Bom, nós sabemos que toda vez que nós estamos estudando sobre um assunto, nós sabemos que toda a ciência, quando ela vai estudar alguma coisa, ela se debruça num determinado assunto. Por exemplo, biologia, o seu objeto de estudo é a vida, os seres vivos. A filosofia, o pensamento, tentar responder as coisas. A história vai narrar o que aconteceu. E a gente vê que todo ramo da ciência tem um objeto de estudo. E o que seria esse objeto? O que é aquilo que essa ciência foca? Então, é o foco do estudo. A questão dentro de um assunto ou grande área a ser analisada. Então, quando nós temos essas várias ramos da ciência, eles se focam no assunto. Próximo, Sérgio. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos a falar em teologia, que é estudar Deus. E aí eu vou perguntar, é possível estudar Deus? Por que você está perguntando? Porque, veja bem, eu vou aqui usar o exemplo da nossa pandemia. Provavelmente, lá para trás, quando nós tínhamos os discursos, se nós deveríamos ter o lockdown, distanciamento, a cloroquina, tá? A ciência ela veio de forma forte falar, ela ia fazer estudos. O que ela fazia? Ela pegava lá o vírus, separou o vírus da Covid e começava a estudar. A vacina, irmãos, precisou separar o vírus, então ela tinha que pôr, desculpem o termo, a mão na massa. Então, quando a biologia vai estudar, ela pega aquilo que ela estuda e ela vai, então, conversar com aquilo, vai se debruçar naquilo. A história vai pegar os escritos, as coisas, ou seja, é algo em que é palpável, ela pode alcançar, ela pode ir, ela pode examinar, muitas vezes até fisicamente. Mas eu te pergunto, será que é possível você fazer isso com Deus? Você consegue chegar e fazer, bom Deus, eu vou examinar você, eu quero saber, eu vou falar contigo, e etc e tal. E por que eu pergunto isso? Porque, veja bem, será que nós, seres humanos, criaturas, que nascemos numa condição de pecado, a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus, que nós rejeitamos a Deus. Aí eu te pergunto, já é difícil você alcançar esse Deus que a gente não consegue palpar? E nós numa condição de já estarmos separados de Deus, então será que dá para estudar, conhecer, explicar? Será que a gente, como ser humano, eu e você, podemos sentar e falar, bom, agora eu vou fazer uma dissertação sobre Deus, um estudo sobre Deus. A gente tem acesso a isso? Aí você fala, mas eu conheço Deus. Mas você conhece porque você foi ensinada? Você foi ensinado? Próximo, Sérgio. E aí, a gente começa a perceber o que a própria Bíblia diz. Eu queria pedir para alguém, se puder ler, em Jó 11:7. E quem consegue chegar na perfeição, os caminhos, consegue se aproximar de Deus, já é difícil. E ainda mais algo perfeito. Então, será que o homem consegue, a partir de si mesmo, eu vou alcançar Deus e vou estudar Deus do nada? Eu saio dessa minha posição de absoluto desconhecimento de Deus e vou alcançar Deus e vou conhecer Deus. Será que a gente consegue? Porque, afinal de contas, esse Deus foi aquele que deu a existência de tudo, inclusive das coisas que nos fazem ser limitados. Como, por exemplo, o espaço e o tempo. Nós somos limitados, nós somos criaturas. Deus é o Criador, o poderoso, com tudo.
A Bíblia fala que a inteligência dele é ilimitada. Ele é mais do que onisciente, porque onisciente significa que ele sabe de tudo. Então, o tudo ainda tem um universo. Deus é com a sua inteligência ilimitada. E nós, limitados, estamos querendo alcançar Deus, queremos estudar Deus. E nós temos os limites. Próximo, por favor. O slide não ficou bom, mas se você tiver na apostila, tem uma foto que parece de um universo. Eu queria dar só um exemplo para vocês da nossa limitude, espaço-tempo. Nós vivemos aqui no planeta Terra, eu tenho 1,80 m. Quando eu pego o meu carro, eu vou para Campinas visitar minha cunhada, eu vou a 100 km por hora, eu chego lá em 1 hora. Eu vou em 1 hora e volto em 1 hora. Pois bem, se você resolver fazer uma viagem galáctica, sair do centro do universo, no meio. Estou no meio de todo o universo que se conhece, porque tem universo que não se conhecem. Né? Os telescópios, as sondas que trouxeram as informações, eles conseguiram dar um tamanho de um universo. Se você sai do centro desse universo e vai tentar ir até o fim conhecido, aí você vai pegar seu carro, mas você não vai andar a 100 km por hora. Você vai andar a 300 mil quilômetros por segundo. Entende a diferença? 300 mil quilômetros por 1 segundo. Você precisa de um carro turbo. E aí, sabe quanto tempo você consegue, do centro do universo até o fim do universo, quanto tempo gasta para fazer isso? Daqui até a Campinas, 100 quilômetros, eu vou em 1 hora. Do centro do universo até o fim do universo conhecido, a 300 mil quilômetros por segundo, eu demoro 46 bilhões de anos. Morreu várias vezes. Aí você fala para pensar, isso é o universo conhecido, ou seja, 46 para um lado, 46 para o outro. Então, se eu quiser ir da borda a uma borda, são quase 93 ou 92 bilhões de anos correndo a 300 mil quilômetros por segundo. Isso, irmãos, é lógico. Eu não estou entrando na parte astrofísica para dizer exatamente como é que é o universo, a borda do universo, que é conhecido. Por favor, tá, irmãos? Eu estou só sendo assim mais prático, para dar a dimensão do tamanho do universo conhecido. E eu acredito que ainda vão conhecer mais, porque, segundo ele, está expandindo. E aí eu falo para gente, não dá. E quem criou isso, essa dimensão física universal, esse cosmos, foi o Deus. E a gente quer de nós mesmos partir aqui, de nós, sem conhecimento, e estudar Deus. Próximo, por favor, Sérgio. Sabe, irmãos, a gente tenta, mas quando o homem vai estudar Deus, ou quando o homem pensa em religião, sabe o que ele faz? Ele cria os seus próprios deuses. Ele não consegue chegar em Deus, então ele cria. Se vocês lerem na apostila, vai falar que os egípcios tinham mais de 2.000 deuses. Os hindus, irmãos, é na casa de milhares de deuses ou criaturas deificadas, divindades. Por exemplo, e aí, como é interessante a gente estudar e a gente vai descobrindo. Isso daqui é um papiro, tá? Se vocês olharem, tem um barco, do lado esquerdo, uma figura com uma bola vermelha, aquele lá é o deus egípcio chamado Ra, Deus Sol. Do lado direito tem um outro deus de pé, com uma lança numa cobra. Aquele é o deus Sete, e a cobra Apófis é uma deus cobra. Vamos lá. Segundo a mitologia egípcia, o sol nasce e se põe. Quando isso acontece, o deus do sol, ele vai para o submundo e vai atravessar a noite para nascer de novo o sol. E lá no submundo, 12 horas, ele tem 12 partições e lá ele vai enfrentar deuses, demônios, que não querem que ele volte à vida e que nasça o dia. E existe lá um Deus que não existe templo para esse Deus, ele não é adorado, ele não tem seguidor, que chama Apófis. Ele é o mal para o egípcio. Ele tenta,
E aí eu vou perguntar para vocês, é uma cobra? Alguma coincidência com algum relato no Éden? Você está querendo dizer que essa cobra não... Eu estou só querendo dizer que, provavelmente, quando o povo de Israel ouviu a história adâmica sobre a queda e que falou sobre a serpente, eles entenderam que aquela serpente era a representação do mal. Por quê? Porque eles sabiam que havia isso. Próximo, por favor. Olha para os irmãos terem uma ideia, o que é essa apófise? O inferno dividia-se em 12 regiões, 12 horas da noite. E o Deus Sol levava 1 hora para atravessar cada região. No trajeto, os demônios procuravam atrapalhar a passagem dele. E você tinha que, dentre esses demônios, as serpentes eram os maiores adversários e perigosos. E o líder da serpente, a serpente líder, se chamava Apófis. E ela não era uma... Olha que interessante, ela não era uma divindade adorada. E o intuito dela era destruição. Roubar, matar e destruir. Próximo. Ela comandava o exército de demônios que infestavam o gênero humano. Era o deus do mal, associado a vários eventos naturais assustadores. Isso segundo o pensamento mitológico egípcio, tá, irmãos? Então, tempestade, terremoto, era ele. Conhecido como o destruidor, tentava persistentemente atingir seu objetivo. E tinha diversas divindades. Então, e os deuses, irmãos, eles iam nessa barca porque eles tinham que vencer isso para o dia nascer, para o sol raiar. Porque se porventura o sol não nascesse, desse uma eclipse, Apófise ganhou a luta. Por isso que ela era considerada aquela responsável por isso. O sol não podia sair, Ra não podia voltar a brilhar no céu. E, irmãos, nessa barca iam vários deuses para destruir Apófise. E Apófise, irmãos, era um dos últimos. Eles vinham destruindo, matando outros. Isso por quê? Porque essa é a mitologia criada pelo ser humano. Ele cria os deuses. Então, eu estou contando uma história daquilo criado. Falei da semelhança para a gente começar a entender que no curso a gente vai usar outros conhecimentos para a gente agregar, para a gente conseguir facilitar certos entendimentos. Então, a gente pode interpretar que o povo de Israel já sabia da existência de uma história de um Deus que era mau, porque ele ficou lá. E quando Moisés, escrevendo, falou sobre a cobra, eles entenderam que aquilo era provavelmente a personificação do mal, que procurava destruir do submundo. Então, para eles, não foi difícil, porque para pensar, cobra. E mais, irmãos, essa Apófise tinha, às vezes era representada com pezinhos, e às vezes é representada em papiros como se fosse um dragão. E a gente começa a fazer ligações. Próximo, Sérgio. E aí, então, bom, João, não dá para conhecer Deus. E como que a gente vai conhecer Deus, já que a gente está fazendo teologia para estudar Deus? Como, então, eu vou conhecer Deus? E aí que a gente começa a entender. Sabe como a gente se chega em Deus? A gente se chega nele, conhece ele, porque ele, por iniciativa própria, por amor, por graça, se fez conhecer. Nós não conhecemos a ele, não conseguimos chegar nele, mas ele se fez conhecer a nós. Ele se revelou a nós. Ele foi e se apresentou a nós, porque nós estávamos inimigos distantes dele, e ele se apresentou a nós. E a gente vê na própria palavra, dizendo, em Ezequiel 39:7, farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Deus sempre quis se revelar para o homem, porque ele sabia que do homem para ele não dá. De nós alcançarmos Deus, não dá. Na nossa condição de pecador,
Não dá, nós não conseguimos alcançar Deus. Então, lá no começo, lá ele falou assim, não, eu vou até vocês. Eu vou me revelar. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou contar para vocês o que eu faço. Eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu vou contar para vocês a minha glória. Eu vou dizer para vocês aonde eu habito. Eu vou dizer para vocês como eu fiz vocês, de que forma eu os criei. E vou contar como as coisas eu faço. Por quê? Senão nós não conseguiríamos saber. Próximo, por favor, Sérgio. E como ele fez isso? Como? Através de uma coisinha. Eu vou falar coisinha, irmãos, no bom sentido. Que vocês têm alguns menores, alguns maiores, alguns em forma de digital, no tablet, no celular, chamado Bíblia. Ele, entendam bem, ele, Deus, se revelou, se mostrou como o único Deus, como aquele que é criador de todas as coisas, tudo é submisso a ele, ele deixou registrado, escrito. Aonde? Lá, na Bíblia. Por isso que se eu te perguntar, você conhece a história de Jó? Vocês conhecem a história de Jó? Como que vocês conhecem a história de Jó? Está escrito na Bíblia. Vocês conhecem a história de Davi? Como que vocês conhecem essa história? Está escrito na palavra. Vocês conhecem a história de Paulo? Como que vocês conhecem? Alguém ensinou. E qual foi a fonte desse conhecimento? Da onde que essa pessoa que ensinou para você foi buscar esse conhecimento? A Bíblia. E agora eu vou além. Vocês conhecem Jesus Cristo? Da onde vocês conhecem? Do nada? Paulo falava assim, ele, ou quando nós lemos aquele texto na ceia, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Como que vocês conheceram Jesus Cristo? Alguém apresentou a vocês a história dele. E onde que essa pessoa aprendeu a história dele? Lá. Ali, na Bíblia, que nós, comumente chamamos de a revelação especial de Deus, específica. Deus se revelou. Ele mostrou informações sobre ele para mim e para você. E aonde ele deixou isso registrado? Lá. Próximo, Sérgio. Aí você fala assim, mas se não houvesse a Bíblia, será que a gente não conheceria Deus? A própria Bíblia, no texto em Salmos 19:1, um texto muito conhecido, diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Tudo isso que nós vemos, se nós não sabemos que existe um Deus, a gente pode olhar e falar, gente, de onde veio isso? Alguém criou isso, tem que ter algo criado isso. O sol, a lua, as estrelas, tanto que os povos antigos, como por exemplo o Egito, que adorava o deus Sol, Ra, porque eles olhavam para aquilo e falavam, isso é um deus, a terra é um deus, Nilo é um deus, a lua é um deus, as estrelas são deuses. Eles olhavam para essas coisas e sabiam que não eram normais, naturais, simples, tanto que eles nomeavam isso deuses. Adoravam os deuses. Tanto que tinha essa história do sol descer e aí eles começavam a criar a mitologia sobre como esses deuses viviam. E aí criavam outros deuses. E aí a gente conhece as histórias, Zeus, Thor, Odin, deuses. Eles vão criando. Mas tem uma coisa. Esses deuses, eles adoravam, mas de nada faziam, porque Deus revelou lá na palavra que Ele criou o sol, Ele criou os luminares para que a gente pudesse contar o tempo. Então, esses deuses que o ser humano adoram porque eles percebem, não são deuses,
são criação de Deus. E como que a gente sabe isso? Está escrito na palavra, está escrito na Bíblia. E aí por isso que a Bíblia é chamada revelação especial, específica, porque o termo revelação é o ato de revelar ou desvendar ou tornar algo claro ou óbvio e compreensível. Deus falou assim: eu vou me revelar a vocês de forma compreensível, clara e óbvia. Porque se depender de vocês, vocês nunca vão alcançar a Deus. Então eu vou me revelar. Então ele começa dizendo lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já começa a se revelar. Eu sou aquele que é o Criador. Tudo que existe, fui eu que dei a existência. Tudo que há veio de mim. Então, essa primeira frase, Deus já está se mostrando. Irmãos, Deus é o único dentro das histórias de deuses que não participa de uma história de briga de deuses. Porque se a gente for ver mitologias diversas, mitologia nórdica, você tem lá Odin, Thor, é verdade, tá? Que aquilo que vocês veem em filme é verdade. Ragnarok é um termo que existe, ok? Eles brigam entre si. Deuses babilônicos, mesopotâmios, era a briga que tinha. Tiamat lutando com isso, aquilo, outro. Aí alguém ganha e se torna um deus. Tem lutas, tem brigas, um cria o outro cria um. É filho contra pai, pai contra filho. Aqui não, é um só Deus. E ele não precisa de advogado que defenda ele, porque ele se defende e ele afirma: eu criei tudo. E como que a gente sabe? Por que a gente consegue falar com esse Deus hoje? Porque ele se revelou. Ele veio até nós e deixou registrado. Ele se mostrou até nós. E aí eu queria fazer um parênteses. Já que é um curso teológico numa igreja e a gente tem grande quantidade de irmãos, Deus, mais do que deixou escrito, revelado através de documentos, um dia, esse Deus, ele fez mais do que isso. Ele falou: eu contei quem eu sou, agora eu vou até vocês. E um dia, na plenitude dos tempos, ele veio. E a gente só sabe disso porque ele já começou a avisar lá atrás. Lá atrás. Lá em Gênesis, quando ele dizia que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da semente da serpente, ele já dizia: haverá. E ele veio e se mostrou. Por isso que a gente fala que o caminho é sempre de Deus para nós. Ele nos amou primeiro. Ele veio até nós. É dele para nós. Porque se fosse de nós para ele, irmãos, ia ser meio de complicado. Às vezes a gente tem dia que dá vontade de não. Mas ele se revelou. Ele se mostrou claro. E a gente, por exemplo, na Bíblia vai ver quando ele se revela, quando ele se mostra claro, ele também, e vindo como pessoa, ele não só se revelou, não só se mostrou, não só contou as coisas, como ele falou: agora que vocês já me conhecem, já sabem quem eu sou, agora eu vou deixar vocês virem a mim de forma livre. O acesso, vocês já me conhecem, vocês já sabem tudo que eu fiz, agora vocês têm. Aí a gente vai lembrar daquele texto que fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Porque ele fala: agora vocês podem chegar até mim, porque agora vocês me conhecem. Irmãos, na Bíblia, essa revelação, a gente tem Deus falando sobre ele. Mais do que isso, Deus contou na história de tudo que ele fez no decorrer da história para que as coisas acontecessem e que a gente estivesse aqui. Próximo, Sérgio. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos voltar lá para o começo. Vimos tudo isso. E qual foi a pergunta? O que era teologia? Estudar Deus, mas é impossível estudar Deus. Então, qual é o objeto da teologia?
O que a teologia realmente estuda? Por que você realmente está aqui? Qual é? A Bíblia. Então, quando você faz um curso de teologia, você não está estudando Deus diretamente. Você está estudando aquilo que Ele revelou dele para você. Você alcança aquilo que Ele revelou. A Bíblia, um objeto designado e determinado pelo próprio autor. E mais do que isso, irmãos, esse Deus, Ele falou, olha, eu vou me revelar. Eu sou um ser ilimitado, eu vou me revelar para vocês de forma clara, de forma que vocês consigam entender dentro das nossas limitações. Se vocês verem na apostila aí, eu até coloquei que uma das nossas limitações é de cognição. Uma palavrinha difícil, né? Mas cognição, irmãos, se você ir embaixo aí num quadrinho amarelo, diz o que é. É você ter capacidade. Tem coisas, irmãos, que a gente não consegue, como ser humano, explicar. Existem dúvidas em todos os ramos da ciência que não tem explicação, não tem resposta. Não dá. A gente é limitado. Irmãos, a gente é muito limitado de forma cognitiva. Você está chamando a gente do que? Não, só estou dizendo que para Deus nós somos extremamente... Se o nosso tamanho perante o universo é aquilo que vocês viram, a nossa condição intelectual perante Deus, que é ilimitada, é muito pequena. Mas Deus conseguiu, eu vou usar um termo, afunilar a coisa, e dele vir até nós de forma que nós estamos aqui estudando Deus. Ele ainda conseguiu, de forma milagrosa, se revelar, se mostrar. E só que ele falou assim, eu vou mostrar algumas coisas. E ele então deixou os limites do conhecimento e o motivo da revelação. Onde? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, aquilo que ele não revelou, aquilo que ele não quis, ou que nem adiantava ele revelar, porque a gente jamais conseguiria entender. Por quê? Porque, meu Deus, tem coisas que não tem condições de nós irmos. Por mais a pessoa tenha o maior intelecto, ele não vai, ele tem um limite. Então, tem coisas que ficaram encobertas, que nós não conseguimos alcançar e que ele, por vontade dele, afinal de contas, ele é o Deus, achou por bem não revelar. Então, essas coisas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas, aquilo que nós estamos estudando, a Bíblia, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deus revelou, está revelado, não muda, para sempre. Está na nossa mão, está conosco, para que a gente possa estudar a Bíblia. Por isso que nós estamos em um curso bíblico. Nós não estamos num curso de divindade ou num curso de Deus, um curso bíblico. Nós vamos dissecar, estudar essa revelação que Deus deixou para nós. Isso é teologia. Muita gente, nossa, estudar teologia é difícil, não sei o que lá, e faculdade. Irmãos, de uma maneira muito simples, ouça bem, toda vez que você vai no seu devocional e que você lê até o versículo mais conhecido, Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você para pensar sobre esse versículo, é pastor, você está estudando a Bíblia, você está fazendo teologia. De forma simples, pessoal, é lógico que no curso bíblico nós vamos fazer isso de uma forma mais abrangente, mais objetiva, com outras coisas, mas fazer teologia nada mais é do que estudar, se debruçar, extrair conteúdo, conhecer aquilo que foi revelado que está na Bíblia. Próximo, por favor.
E aí, irmãos, a gente precisa entender. Eu falei que nós temos a limitação de cognição, de conhecimento. E quando a gente fala estudar, então nós vamos estudar a Bíblia, a gente pensa que nós vamos adquirir informações. Basicamente isso. Vou acessar a Bíblia e vou entender como é que foram o período no deserto. E vou adquirir informações, vou guardar no meu HD, aqui dentro, quando alguém perguntar, quantos anos o povo passou? Direto, 40. Quem era o líder do povo no deserto? Moisés. Quem era o sumo sacerdote? Arão. A gente está guardado aqui. É um conhecimento. Põe aqui. Mas quando Deus se revelou e a gente vai estudar, é mais do que isso. Porque quando nós falamos em estudar a teologia, estudar essa revelação de Deus, não é apenas pegar dados e colocar na cabeça, ou aqueles que fazem informática, dar um input. Não. É você ver os dados, mas se relacionar, conhecer. Os irmãos, lembram quando o texto fala sobre Maria e José? Então, José, despojado Maria, e aí a Bíblia fala, e Maria não tinha conhecido José. Se ele era desposado, como não conhecia? Esse conhecer é aquela relação íntima. Física. Eles não tinham isso. Então, quando a gente fala de conhecer, a gente já está pensando em relação extremamente íntima. Então, quando Deus quer que você estude aquilo que Ele revelou, Ele não está só apenas se mostrando, se revelando, mas Ele está te convidando a se relacionar com Ele, de forma próxima. Porque Deus se revelou, pois quer que nós nos relacionemos com Ele. E aí a gente vê a própria palavra, Ele mesmo diz através da Bíblia. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Olha só, a vida eterna é conhecer a Ti. O que Deus está dizendo para você é, a vida eterna é você se relacionar comigo. A vida eterna é eu e você. E mais do que isso, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor constantemente. Aqui vai um alerta. Não adianta vir as 10 aulas do curso bíblico, terminar e encerrar. Não. Continua. Prossiga. A partir de agora, sobe um degrau, sobe outro degrau. Próximo, Sérgio. E aí a gente tem que tomar cuidados quando nós vamos estudar a Bíblia. Como a gente é ser humano limitado, como estudante, a gente deve ter alguns cuidados. Ter conhecimento da nossa limitação. Tem coisas que não dá. E aí, aceitar a palavra não sei. Aqui eu vou falar um testemunho particular. Lá, quando eu fazia faculdade de teologia, todo professor já era mais esperto, ele sabia responder. Mas tinha aluno que ele queria descobrir resposta para todas as coisas. E um dia o professor, eu lembro que falou para um rapaz da minha classe, falou assim, meu amigo, você tem que aprender a falar não sei. Tem professor que na hora ele pode falar não sei. E tem o não sei que é não momentaneamente, ele não lembra, ou tem o não sei como? Não tem resposta. Porque tem coisas que são encobertas, tem coisas que Deus guardou para ele. E se a gente for começar a questionar porque nós somos limitados, não pode questionar, não é isso. Você pode, mas se você não alcançar a resposta, e aí que vem a parte, dominar seus desejos em tudo próprio. Porque muitas das vezes nós perguntamos porque nós queremos a resposta que nós queremos ter. Muitas das vezes eu faço um questionamento porque eu quero aquela resposta que me satisfaça. Talvez a resposta que vai ser te dada, que Deus revelou, não só não se satisfaça, como te confronte e te faça pensar. Mas a gente é limitado, cabeça dura, procura a nossa satisfação pessoal, procura os nossos desejos. E a Bíblia fala
Lá em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, não havia quem desse ordem. Estou livre, leve e solto. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Muitas vezes a gente faz perguntas para que a gente tenha a resposta do jeito que a gente quer. Aí, João, mas por que isso é importante? Eu pus esse cuidado, são vários. Por quê? No contexto que a gente vive como igreja, significa não queira atualizar a Bíblia. Não queira interpretar do seu jeito, mudar. Bom, esse pedaço eu não gostei, tira. Não é bem assim que está escrito aqui. Eu acho que, porque, veja bem, hoje nós vivemos em outros tempos, isso, aquilo outro, e aí a pessoa não quer buscar respostas, entendeu? Não quer se dar o luxo, ele pega e ele, não, vamos reinterpretar, vamos mudar, não é bem assim, parará, parará. Por quê? Satisfação pessoal, intuitos próprios. Homem sendo homem. Só que a revelação é divina. A gente não consegue querer mudar as coisas de Deus. Então esse é um alerta. Você vai estudar teologia, e aí vem o do meio. Seja, antes de mais nada, submisso à Bíblia e à mensagem dela. Se você torcer, tentar fazer ginástica, né? Puxar para lá, puxar para cá. Ou, aí eu vou usar duas palavras, uma palavra mais rebuscada na academia, quando a gente vai pegar o texto, ler o texto, estudar o texto bíblico, isso na teologia se chama exegese. É você pegar e tirar do texto a mensagem. Não exegese, em que você põe no texto que você quer. Não. A Bíblia fala por si só, ela tem autoridade própria, competência própria. Próximo, por favor. Aí você fala, bom, João, então, peraí. Se você fala que tem essas diferenças, essas mudanças, então você está querendo dizer que tem teologia diferente? Toda teologia é igual? Próximo. Abre o olho, meu irmão. Cuidado. Próximo. Quais são as grandes diferenças que fazem a gente perceber essas teologias diferentes? É aquilo. É o modo como você estuda, interpreta, manuseia, entende, se relaciona, aceita, lê. A visão que você põe para a Escritura. Quando você olha, sabe? Ali está, o óculos que se usa para ler a Escritura. Óculos, irmãos, não estou querendo dizer isso aqui, tá? Mas é o que você traz para você. Quais são aquelas coisas que você está usando como regra, paradigma para ler a Bíblia. Por isso que a gente fala o óculos, quer dizer, você já vai ler com alguma coisa que vai mudar a sua visão. Está lá o alerta. E aí eu vou dar um exemplo, irmãos. Talvez alguns de vocês conhecem. Eu quis dar um exemplo bem simples, verdadeiro. Porque, se vocês quiserem procurar no YouTube, então por isso que eu estou trazendo bem a parte, tem o vídeo disso que aconteceu. Um líder de uma denominação, ele leu a Bíblia, lá em Oséias 3:1, e ele leu assim, ó, do jeito que ele leu. Disse-me o Senhor, a parte de baixo, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adultera. Ele entendeu. Irmãos, isso não estou contando piada nem historinha. Isso é verdade, está. Ele entendeu que a irmã e as irmãs da igreja, Deus estava mandando ele adulterar. E ele foi e teve relações com as irmãs e teve, inclusive, filhos. Mas, na verdade, o que estava escrito? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Um acento. Mas ele quis entender para adulterar. E mais, ele não sabia, e agora eu vou além, qual era a mensagem que o livro de Oséias, e vocês vão ver isso mais para frente, queria dizer. Porque quando nós chegarmos em Oséias, vocês vão entender esse versículo
Mas ele achou que Deus estava mandando ele adulterar. E aí chegaram para ele, mas está escrito isso. Ele olhou e falou, preciso ver melhor isso, porque Deus me falou. Ele pôs o óculos que ele quis. Não vou nem dizer que óculos que é. Mas ele resolveu. E isso acontece também quando a gente vai ler o texto e vai querer trazer aquilo que eu quero. Próximo. E aí, irmãos, é que, infelizmente, a imagem talvez não apareça bem. Isso aqui é para exemplificar o seguinte. Você vai ler o texto, vai pôr um óculos, ponha um óculos que traz clareza. Que óculos é esse? Espírito Santo de Deus, que veio para nos fazer lembrar e ensinar. Não ponha o seu coração, a sua mente, mas ponha o Espírito Santo de Deus. Que aí vocês vão ver, é que na imagem não dá para ver, mas a imagem que está dentro do óculos, ela é muito mais nítida. Próximo. Por quê? Porque se você resolver colocar as suas coisas, o seu óculos vai ficar com as suas digitais. E com certeza você vai enxergar algumas coisas e outras não. Por exemplo, vocês estão vendo que do lado direito, na frente do carrinho, tem um cachorrinho brincando com uma bolinha? Se vocês não estão vendo, eu estou dizendo, tem. E do lado esquerdo você não enxerga, porque tem umas digitais ali. Eu estou colocando meu óculos. Eu não quero isso, eu não quero animais. Eu só quero ver o quê? Eu só quero ver aquela casa linda com chaminé. Então só me importa essas coisas. Eu quero só ver aquela árvore cheia de folhas. Não importa o cachorrinho que está ali na frente, não. Por quê? É um exemplo simples, tá, irmãos? Para a gente poder entender fácil. Por quê? Porque ele está ali, ó. O óculos está com as digitais pessoais, humanas dele. Ele está olhando para a revelação de Deus com os seus pressupostos. E aí ele vai enxergar o quê? O que isso deixa ele enxergar, sem clareza. Algumas coisas sim e outras não. Próximo. E aí, irmãos, você fala assim, João, isso aí então é uma coisa particular. Não. Dentro da própria teologia feita por homens, que têm os seus intuitos próprios, seus limites, a gente tem, por causa desses pressupostos, algumas linhas teológicas. Uma delas é a chamada liberal. Vou passar bem rápido. É aquela que diz, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia nem foi escrita por Moisés. A Bíblia é um relato. Mais do que isso, a Bíblia foi construída, olha só, para justificar a ocupação do povo de Israel na Palestina. Aí você vai lá para as universidades de Israel. Você tem uma grande universidade hebraica de Jerusalém e uma em Tel Aviv. A de Tel Aviv segue isso. E a hebraica de Jerusalém, não. Aí você fala, mas qual a importância disso? A importância disso, para você só ter uma ideia, é geopolítica. Por quê? Se eu uso a Bíblia para defender, e a Bíblia é a verdade, aquela terra de quem é? É do povo de Israel, porque Abraão comprou. Mas se eu uso isso, a Bíblia, como apenas um escrito bem posterior para justificar, não. Então, quem estava lá primeiro, antes de Israel, lá na década de 60, 70, invadir, eram os palestinos, então é deles. E aí vai uma geopolítica, porque aquela região é uma região muito importante. Tem conflitos. Tudo isso, inclusive entre eles, não, nem fazendo teologia, história. E aí, vou dar um parênteses. Davi, o que aqueles que não querem acreditar na Bíblia? Davi, professores falavam, Davi nunca existiu. É mito, não existiu. Aí encontraram uma pedra desse tamanho, numa região onde ficava a tribo de Dan, das 12 tribos, que dizia lá, a casa de Davi. Não, Davi existiu, tá bom, vai, ok, vamos tentar. Mas ele era um líder de um clãzinho, sabe? Não um grande rei. Aí eles começam a descobrir cidades em volta de Jerusalém, que mostram que havia
bem arquitetado conjunto de cidades para defesa. E cada uma tinha o seu centro administrativo. E aí, para aqueles que leram aquela perguntinha que eu mandei, qual é a cidade com 2 portas? É uma dessas. E quando a gente tiver aula de geografia bíblica, vocês vão saber. Enquanto isso, podem procurar na Bíblia. Ah, não, então, peraí, cidades longes. Né? Fala, peraí, então não era uma tribuzinha, era uma cidade grande. E aí, hoje estão descobrindo próximo do Templo de Jerusalém o que seria o castelo de Davi, onde ele morava. E tem, irmãos, um muro de arrimo, não sei se o pastor já viu, porque ali era um lixão, um muro de arrimo enorme, de pedras, que aquilo não era construção qualquer. E eles hoje têm lá, e lá tem um lugar de estudo que chama Cidade de Davi. Então, Davi não era um líderzinho de clã qualquer, mas eles queriam. Por quê? Porque se ele era um líder qualquer, tem que desconstruir a narrativa, a revelação. Tentaram queimar na fogueira a revelação, não conseguiram. Tentaram dizer que o autor da revelação não existe, mas ninguém consegue provar, pelo contrário. Agora estão tentando estragar com a revelação, mas está difícil. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí a gente vai entender por que hoje tem muitos líderes que falam, não, vamos mudar, por quê? Eles estão nessa linha de pensamento. Se ela não é a palavra de Deus, eu posso, do meu jeito aqui, tirar aqui, pôr ali. Esse versículo aqui, existem Bíblias que estão assim, esse versículo não faz parte do nosso contexto. Tirado, na caruda. Mas também veio uma nova vertente, chamada neo-ortodoxa, que fala que a Bíblia é só um meio de revelação. Ela se transforma em palavra de Deus conforme a medida que Deus vai falando conosco. Como assim? Vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia. Deus falou comigo? É a palavra de Deus. Não falou comigo? É só uma história. Não, de forma simples. Então ela é meio, ela não é a palavra de Deus. Ela se transforma conforme a minha relação com ela. É algo relacional. Fui num culto, o pastor falou, não me tocou. Então ele não falou a palavra de Deus. Como se você não estivesse lá apenas às vezes para ouvir, guardar, porque um dia mais tarde, quando você passar por uma situação, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Quantas vezes você ouviu uma palavra que no dia, talvez você falasse, poxa, eu queria algo específico para mim. Deus falasse, ei, você. Mas o pastor fala, aí passa uns dias, você passa por uma situação e fala, aquilo que foi pregado naquele domingo, é a palavra de Deus. Aí ela se tornou palavra de Deus? Não, ela era desde que foi pregado. E aí ela foi fazer efeito em você naquele momento. Então, essa neo-ortodoxa. E a conservadora ortodoxa que fala aquilo bem claramente, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Próximo, Sérgio. E aí, para que a gente consiga extrair da Bíblia, muitas das vezes a gente usa de conhecimentos auxiliares. Como assim, João? São, por exemplo, o uso de algumas áreas da ciência, como, por exemplo, arqueologia, biologia, história, geografia, direito. Elas não alteram a mensagem da Escritura e muito menos questionam que a Bíblia é a verdade. Não. Elas vêm nos ajudar, por exemplo, evitar que nós cometamos erro ao ler a Bíblia. Não que às vezes eu vou com meu óculos, é erro. Aí eu vou dar um exemplo claro. Se eu falar a palavra lava-jato para vocês agora, o que vem na cabeça de vocês? Próximo. O que vem? Se fosse há 10 anos atrás, viria lava-jato de carro no posto. Hoje, para muita gente, já vem a Operação Lava Jato, Curitiba, parará, parará, parará. Aí você imagina que você, um estudante, vai fazer uma tese, você, um jornalista, vai escrever e fala assim, porque na Lava Jato teve lavagem de dinheiro, porque o político, porque o juiz, e daqui 2000 anos alguém escavando acha isso, a pessoa vai falar assim, não, a Lava Jato era aquilo. Aí o outro, porque eu lavar na Lava Jato do automóvel, vai ficar dúvida. O que é o anacronismo? É eu buscar entender a Bíblia com as coisas do dia de hoje. Então eu vou olhar a Bíblia, e se a Bíblia fala um texto assim, eu vou tentar olhar
para os dias de hoje, como se fossem os dias de hoje. Então, muita gente vai olhar hoje a história do Lava Jato como se fosse uma operação policial. Isso é para quem é da antiga, que de repente não passou por essa situação, isso é um anacronismo. É você trazer conceitos de hoje para a Bíblia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Muita gente vai olhar e falar assim, que coisa pobre, que coisa ridícula, num jumentinho. Nos dias de hoje ele teria que entrar um cavalo, manga larga, 3/4, com a crina toda lá. Mas aí você vai tentar entender. Jesus não era o rei? A Bíblia não fala que ele era da descendência do trono de Davi? Aí você vai entender através da história, da arqueologia, que o rei Davi, o seu automóvel particular daquela época era um jumento. O rei Davi não andava a cavalo. Aí você começa a entender, então peraí, ele estava demonstrando aos judeus aquilo. É uma interpretação. A gente pode olhar à luz. Se fosse por mim, aos dias de hoje, entraria numa Cherokee, uma Mercedes, não, mas ele entrou sentado no jumentinho. E o pessoal ainda deu hosanas. Próximo. Ou te ajudar a entender e extrair algum tipo de informação. Por exemplo, a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Aí você olha sem conhecimento e fala assim, ele está citando cidades. Mas Jerusalém é um pontinho, pena que eu estou sem meu apontador, que está naquela partezinha, lá em cima tem uma parte rosa, uma parte branca e uma parte beijinha. Mais para baixo a setinha, mais para baixo, vai, desce reto para baixo. Mais para cima tem uma bolinha vermelha. Mais para cima, aí, está vendo? Tem uma bolinha vermelha ali no meio? Ali é Jerusalém. Se vocês não estão vendo, tem uma bolinha. Ali, ela fica no meio daquela cor de pele chamada Judéia. E para cima, no branco, é Samaria. O que Jesus está dizendo? Ele falou assim, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão começar daqui, e vocês vão sair para a Judéia mais longe, para Samaria mais longe, para os confins da terra mais longe. A gente chama isso de, está até na apostila um desenho, de movimento centrífugo. O que é? Daqui para fora. Sai, espalhe o evangelho, as boas novas. Sai, espalhe, vai. Espalhe aqui, espalhe ali, espalha lá, longe. É assim que o evangelho tem que espalhar. Aí você fala assim, tá bom, João, qual é a diferença? O povo de Israel, lá atrás, era diferente. O povo de Israel, ele tinha que viver na presença do Senhor, obedecer ao Senhor, dar testemunho de vida daquele Deus para que os povos vizinhos vissem e viessem até Israel. Movimento ao contrário. É só uma forma de entender, um exemplo simples para a gente ver como a geografia nos mostra. Ou até a meteorologia, quando Pedro, Tiago e João estavam num barquinho, aí você vai ler, muita gente imagina que ali estava tendo uma chuva, tempestade de chuva, não, tempestade só de vento. E aí você vai entender que quando Jesus manda o vento se acalmar, e os discípulos ficaram assustados, porque os judeus naquela época, o vento era algo assim, quem pode controlar o vento? A gente começa a entender. São pequenos auxílios que nos fazem não cometer erros ou esclarecer. Próximo. E aí, nós falamos que existem várias teologias, diferenças, liberal, tal. Aí você pode perguntar, mas João, a gente tem várias denominações, igrejas diferentes. Então, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali é diferente, tal. Mas isso de ter denominações, todas têm um centro, têm
uma base fixada naquilo que é realmente considerado imutável. Coisas como Jesus é a salvação. Deus criou. Não há outra forma de você buscar a Deus sem através de Jesus e o seu ato. Mas tem pequenas diferenças. Fazem ceias assim, outros assim. E muitas das vezes, irmãos, isso gera dissenções, brigas. E não é o intuito desse curso. Nós não vamos fazer isso, né, pastor? Não, nós vamos estudar uma teologia. Aí você fala, mas existe isso, existe. Aí eu pus aí na apostila de vocês um texto que fala de um escritor. Contudo, nós não somos unidos, nós nos separamos. Temos alguma questão, por exemplo, como que a igreja se relaciona ao Estado. Tem igreja que apoia a esquerda, tem igreja que apoia a direita. Outras coisas, igrejas que são mais vinculadas ao social, a outras menos. Tem algumas igrejas que aceitam a profecia, outras não. Muda o ato de Cristo na cruz? Não. E é o que aí ele vem dizer mais para frente o autor. Mesmo dessas pequenas dissensões, e essa imagem, é pena que não dá para ler, mas é só uma divisão de denominações cristãs. Lá em cima está a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, vamos assim dizer. E ela veio e um dia se dividiu na igreja apostólica romana e a igreja ortodoxa, lá naquela cisma que teve. E aí, é a primeira, em verde, a igreja apostólica. Veio a reforma protestante, igreja luterana, igreja anglicana, igreja presbiteriana. E dessas veio saindo outras denominações. Nós, por exemplo, os batistas, estamos ali no meio, que vieram da igreja anglicana. Por quê? Porque muitas vezes é local. Por exemplo, agora eu vou na nossa história, a Igreja Batista Independente. Nós somos vinculados ao movimento de independência na Suécia. Que independência, João? Na Suécia, até um certo tempo, a religião oficial era a Igreja Luterana. E se você se reunisse para cultuar uma outra diferença de religião, era contra a lei e você ia preso. Era só isso. E aí o povo começou, não, a gente tem que ter essa liberdade. Então eles buscaram a independência da religião oficial. Até que essa religião oficial caiu. E isso foi muito ajudado pelos batistas que vieram para a Suécia. E aí então formou-se igrejas batistas independentes na Suécia, mas independentes do quê? Da igreja oficial luterana. E nós recebemos um missionário que veio de uma escola de um pastor que era de uma igreja batista independência, que foi lá para o sul, e aí veio a primeira igreja batista independente do Brasil, e aí foi subindo, chegou até nós. Então, pequenas diferenças. Por que eu falo isso? Curso não quer que você saia daqui discutindo essas pequenas coisas. A gente quer que você vá no cerne. Porque, sabe, existe uma frase que eu coloquei aí para vocês que diz assim, nas questões essenciais, estou terminando, a gente tem que ter unidade. As questões essenciais são aquelas coisas, os dogmas básicos, as informações básicas. Nas não essenciais, liberdade, coisas assim. E em todas as outras, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, culto de sábado, culto de domingo, tem igreja que tem a ceia de sábado. E nessas outras, amor. E aí, sabe, irmãos, às vezes tem briga. Não é isso. Próximo. E aí, então, qual que é a melhor forma de você realmente estudar a odontologia? O melhor caminho para uma boa e sadia teologia, isto é, para um correto estudo da revelação, é, antes de tudo, ter um espírito submisso ao Espírito de Deus e à sua palavra. Temor a Deus, para quando você for estudar aquilo que esse Deus revelou a você. Submissão a Ele. Se Ele revelou, você tem que ser submisso ao que Ele quis revelar, não ao que você quer que Ele revele. Dito isto, próximo, Sérgio.
Eu queria fazer um convite especial a todos vocês. Especial. Sérgio, próximo. Eu queria convidar que a gente juntos, todos juntos, de mão dadas, vamos, brincadeira, nós embarcássemos numa viagem de conhecimento. Todos juntos, unidos aqui. E se você puder convidar outros, vamos embarcar numa viagem de conhecimento. Próximo. Que viagem é essa? Nós vamos fazer uma viagem, uma jornada de estudo das Escrituras nesse curso bíblico.